E, meus amigos, vamos lá. Então, a gente chegando aqui, trazendo para vocês que o Portal GE trouxe nesta manhã de quinta-feira uma atualização com relação à questão do Flamengo e da CBF, tá? O Flamengo abriu conversas com a CBF, o Flamengo contava com bom senso da CBF, a CBF já deixou claro que não queria, né? A Raíza Simplício trouxe que a CBF não queria fazer o adiamento das partidas de Flamengo e Palmeiras, e o Flamengo então abriu conversas com a CBF para tentar adiar a partida contra o Coritiba, marcada para o dia 30 de maio. Tá? O Flamengo, inclusive, tentando fazer com que seja adiado, não só, isso é informação nossa, não só a dele, como todos que estão pedindo, como o próprio Palmeiras. Tá? Então, é um pedido do Flamengo e do próprio Palmeiras que tenha o adiamento desses jogos do dia 30, né? Porque também tem jogadores convocados. Então o Flamengo, até o momento, terá 4 desfalques por convocações: Danilo, Léo Pereira, Alexandre e Paquetá, além da possibilidade de novas baixas com outras seleções. A diretoria avalia transferir o confronto para o segundo semestre, aproveitando uma data da Copa do Brasil. A gente trouxe ontem que o Flamengo e o Coritiba já estão eliminados da Copa do Brasil. Então tem como marcar essa data, tá, no segundo semestre, aproveitando justamente essa data que tanto Flamengo quanto Coritiba não vão jogar, né? As duas equipes estão eliminadas. Então, a primeira resposta da CBF foi negativa, a informação da Raíza Simplício, mas o Flamengo ainda estuda oficializar o pedido. Não tem mais na regra que pode fazer isso quando tem 4 convocados, como tinha antigamente, mas o Flamengo insiste no bom senso, insiste na situação de que não está mais na Copa do Brasil, assim como o Coritiba também não está, não teria problema nenhum transferir esse jogo. Seria aí uma sacanagem até, né, cara? A CBF desprestigiar o campeonato e ainda por cima punir quem está cedendo mais jogadores aí, né? E o Flamengo não está brigando só por ele, está brigando por todos que têm convocados terem os direitos de adiarem seus jogos, tá? Então é uma situação onde o Flamengo está tentando resolver um erro, né, do calendário, um erro da CBF. É um erro que precisa ser corrigido. A entidade tem que entender que é um erro que precisa ser corrigido. Tá errado? Corrige. Tem data? Beleza. Se não tivesse, a gente entendia, mas tem data. Os dois times podem adiar os seus jogos. E agora eu vou falar da questão do método, né? É impressionante, cara. Impressionante. O Abel Ferreira não muda, né? Ele, Leila Pereira, eles continuam. E ela fala, a Leila diz que não reclama de arbitragem, não reclama nunca, só na esfera correta, né? Pois é, a esfera correta é a entrevista do Abel, é a coletiva do Abel, o grande escudo da Leila Pereira, né? O Abel Ferreira é o grande escudo da Leila Pereira. E por isso ela falou que enquanto ele estiver feliz, ele pode continuar, né? Ela falou isso ontem, pois é. Enquanto estiver feliz, o que importa é ele feliz, não é o Palmeiras, é ele feliz. Mas, cara, eu tô aqui para falar desse método. Essa declaração do Abel Ferreira, né, pedindo coragem, né, é uma arbitragem corajosa, cara, é mais uma vez jogar pressão para cima da arbitragem no jogo contra o Flamengo no sábado. É impressionante, tá? A escala ainda nem foi divulgada e ele já está falando. São duas grandes equipes que têm tido uma rivalidade muito grande na luta por títulos. Espero que, acima de tudo, seja um bom jogo e que o árbitro escolhido tenha como maior característica a coragem. É método, né, é impressionante, cara. É impressionante. Ele já tem que falar da arbitragem antes do jogo, gente. Antes do jogo. É muito importante que o árbitro tenha coragem. Se calhar, estou a adivinhar quem vai ser. É preciso coragem para apitar um jogo desse. Estou a adivinhar quem vai ser. Ele já está querendo dizer que já escolheram o árbitro, que ele já está adivinhando quem vai ser. Gente, é surreal, né? É surreal. Eles não mudam, cara. Eles não mudam. É preciso coragem para apitar um jogo desses. Que seja um grande jogo e o Palmeiras possa vencer como sempre tentamos fazer. Tentam, né? Tentam, porque não vencem há anos, né? Assim como fizemos hoje, né? Ele não fez, né? Perdeu pro Cerro, né? E, inclusive, a chance de ser segundo colocado no seu grupo é grande. Inclusive, gente, pode ter um Flamengo e Palmeiras nas oitavas da Libertadores, hein? Flamengo em primeiro geral, Palmeiras em segundo. É possível, tá? E não é o que eles não... a gente sabe, né? A gente sabe.
que eles querem, né? Eles não querem brasileiro ganhando de novo, não. Se puder diminuir o número de brasileiros, botar brasileiro para se enfrentar aí, né? Mas é sorteio, né? Então é uma coisa. Agora, se tiver que pegar o Palmeiras, que pegue, não tem problema não. Estamos aí para isso, né? Oitavas, Flamengo e Palmeiras. E aí, aprova ou não? Nessa daqui eu concordei com o Abel, só que eu vou ter que incluir que o Flamengo é o maior prejudicado, né? Olha só o que o Abel falou sobre a questão da convocação para a Copa do Mundo e desses jogos aí agora, antes da Copa do Mundo, né, antes dessa convocação, né? A questão da convocação ter sido e ter acontecido a convocação com alguns jogos ainda acontecendo. Vamos ver aqui, olha só. Contra as convocatórias serem antes dos campeonatos acabar completamente. Ele falando que eu estou completamente contra as convocações serem antes do campeonato acabar. Por quê? Se não tivesse convocado, os caras iam estar querendo voar, jogar tudo para serem convocados, né? Talvez poderia fazer faltando um jogo só, logo após Flamengo e Palmeiras, por exemplo, né? Totalmente contra. Licença. Sou totalmente contra também, Abel. E o maior prejudicado é o Flamengo nessa daí. O maior prejudicado é o Flamengo, tá? Vamos ver de novo, ó. Completamente contra as convocatórias serem antes dos campeonatos acabar. Completamente contra. Licença. A minha pergunta tem justamente a ver com Copa do Mundo. Você acredita que talvez até inconscientemente alguns jogadores do Palmeiras que ponham-se nos lugares dos jogadores e ponham-se no lugar dos jogadores? Vocês que são inteligentes, ponham-se, cada um de vocês, ponham-se no lugar dos jogadores. Copa do Mundo existe de 4 em 4 anos e alguns vão lá uma vez na vida e não vão mais. Peço-vos, façam um esforço de se meterem no lugar desses jogadores. Aí sim, aí sim eu concordo com ele. A minha pergunta é justamente isso. Não sei responder à tua pergunta. Eu gostava muito de poder responder à tua pergunta, mas não vou conseguir responder com a profundidade que tu queres saber. Era só sobre como a sua comissão trabalha essa ansiedade dos jogadores. Não trabalha de forma normal, como sempre fazemos. Isso é uma coisa individual, não é uma coisa coletiva. Isso tem a ver com... Eu não sei se o selecionador liga para eles. Eu não sei da forma que o selecionador contacta com os jogadores. Sei que já houve fax que chegaram, sei que já houve selecionadores que entraram em contacto com alguns jogadores, faz parte. A minha forma de lidar é tentar preparar os jogos da mesma forma, mas sabendo, como disse aqui o teu colega, há uma responsabilidade grande do treinador, mas há muitos fatores que eu não posso negar. Calendário, viagens, convocatórias, lesões, está tudo interligado. Opções que o treinador tem agora que não tem. É o suficiente para justificar a derrota 2? Não é o suficiente, mas olhas para o banco e não tens as mesmas opções que tinhas há uma semana atrás, fruto. A questão do que o Abel está falando e deixou nas entrelinhas, e a pergunta também era no sentido, não era só da ansiedade, né? E aí quando o Abel deu uma retrucada, o repórter deu uma recuada, era sobre justamente jogadores tirarem o pé nesses jogos agora. E é uma preocupação muito grande que eu tenho no Flamengo e Palmeiras. Vai ser um jogo muito pegado. Então, para mim, a preocupação maior é do Flamengo. A preocupação maior, apesar do Abel falar dessa questão aí, a preocupação maior do Flamengo e Palmeiras é do Flamengo, que tem muito mais jogador convocado. Talvez ontem alguns jogadores do Palmeiras ele tenha sentido isso, que estavam tirando o pé. Mas a preocupação do torcedor do Flamengo é justamente Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Cusco, a equipe é muito fraca, mas Flamengo e Coritiba é isso. Jogadores que não vão querer, no último momento, se lesionarem uma competição que é de 4 em 4 anos e que pode ser a única vez na vida que vai jogar uma Copa do Mundo. Ninguém quer se lesionar. Ninguém quer jogar com risco de perder uma Copa do Mundo. Essa é a realidade, gente. É uma realidade. E nesse sentido, apesar de eu deixar claro aqui que o Flamengo é o maior prejudicado, muito mais prejudicado, Abel, nesse sentido eu concordo contigo. É uma das poucas vezes que eu vou concordar. Coloquem-se no lugar do jogador. De 4 em 4 anos tem uma oportunidade, é uma chance que pode ser única. Coloque-se no lugar dele. Né? É uma realidade. Tá? Então, nisso daí, eu tenho que concordar que é terrível. Tá? E o Flamengo vai precisar muito, né? O Flamengo vai precisar muito trabalhar a cabeça dos jogadores para que eles entrem focados nesse jogo contra o Palmeiras. Esse jogo importantíssimo. Não decide campeonato, como eles acham lá. O jogo mais decisivo é o jogo da volta, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato.
mas é um jogo muito importante. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Um grande abraço, valeu, fui!